Eu fico pensando aqui, como é que a gente chegou nesse ponto? Não há dúvida, a essa altura do campeonato, que a alienação parental é um monstro a ser combatido. Agora, o que a gente precisa saber? O que a gente veio aqui para conversar com vocês? Como é que nós chegamos aqui? Será que a gente não está alimentando esse monstro da alienação parental, achando que está fazendo a coisa certa? Como é que está essa questão para a gente, principalmente para nós, operadores de direito, para as equipes multidisciplinares, para vocês, psicanalistas, psicólogos, que recebem nos seus consultórios essas demandas, porque a gente já tem aí, embora tecnicamente não tenha sido classificada como síndrome, a gente tem muitos pontos de semelhança para a classificação da alienação parental como uma síndrome, e aí a gente começa a pensar. E eu estava pensando aqui agora, enquanto vinha para cá, numa musiquinha que todo mundo conhece, que é a cantiga de roda, ciranda, cirandinha, e a gente já tem na cabeça: o anel que tu me destes era vidro e se quebrou. Quebrou porque foi você que me deu, não foi porque eu não fiz nada. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Está sempre no campo do outro. Atribuir a responsabilidade ao outro é a maior garantia que a gente tem de não precisar fazer nada, a gente não precisa sequer pensar. Por quê? Porque é assim, porque funciona assim, porque já era assim quando eu cheguei aqui. E é por isso que eu resolvi trazer Eichmann, né, como Ariano Suassuna diria, ou Eichmann, como preferem alguns. É para cá, né? Tá. E aí a gente vai tentar entender o que prega o martelo e o Let It Be tem a ver com Eichmann e com alienação parental. Primeiro, vamos contextualizar quem foi Otto Adolf Eichmann. Cidadão normal, cumpridor dos seus deveres, corretíssimo aplicador da legislação, um cidadão acima de qualquer suspeita, dentro do contexto em que ele estava inserido. Aí é que vem o problema. Qual é o contexto em que ele estava inserido? Ele era um oficial da SS, nazista, polícia de Hitler, e foi responsável pela coordenação dos serviços em campos de concentração. E o que esse camarada fazia de errado? Nada. Existia um corpo legislativo inteiro dizendo para ele: faça assim. Ele não questionava, ele não perguntava, ele cumpria as ordens, ele atendia ao status quo vigente, ele atendia ao Estado de direito dominante naquela época, que era tido como tal. Ele era um camarada bom, cumpridor dos seus deveres. Quando ele é condenado, e ele eu não sei se a gente pode falar sequestrado ou tomado na Argentina, e ele nunca fez muita questão de esconder o seu paradeiro, ele não fez nada de errado. Não fez nada de errado, então por que ele tinha que esconder o paradeiro dele? Por que ele tinha que negar onde ele estava, se na visão dele ele não tinha feito nada de errado? Então ele foi deixando rastros, né? Aí os psicanalistas vão fazer uma festa com isso, né? Enfim, foram deixando marcas de onde ele estava e foi realmente pego na Argentina. Se essa operação teve validade ou não, a gente não sabe, mas ele foi parar em Israel, foi julgado, condenado e enforcado. E o que chama a atenção é que, durante todo o seu julgamento, ele não esboça o menor traço de arrependimento. Não esboça o menor traço de arrependimento, porque, na visão dele, ele era um cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres, e fez exatamente aquilo a que cumpriria ele fazer, a que competiria ele fazer. E nós? O que nós temos com isso? O que alienação parental tem a ver com isso? Aí a gente vai buscar, na nossa própria história, no nosso ordenamento jurídico, como é que é a situação da alienação parental. Até que ponto a gente não está colaborando também, até que ponto o corpo legislativo não colabora para isso. Então, vamos dar uma mergulhada lá no Código Civil de 1916. Nós não tínhamos, em 1916, a menor possibilidade de dissolver o casamento. O casamento era indissolúvel. E o casamento só terminava, a sociedade conjugal. Veja bem, o tom contratual que era dado na lei, a sociedade conjugal, ela só vai terminar pela morte, pela nulidade ou anulação do casamento, ou pelo desquite.
Olha, essa expressão desquite também, que podia ser amigável ou judicial. O casamento não se dissolvia, mas era possível deixar de exigir do outro o cumprimento das chamadas obrigações do casamento. E para se desquitar, o que as pessoas tinham que fazer? Imputar ao outro algum desses motivos que estão no telão aí. Adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono conjugal voluntário do lar durante 2 anos. Não podia sair para comprar cigarro e voltar daqui a 15 minutos, não. Tinha que abandonar efetivamente e ficar fora por 2 anos. Isso era o Código Civil de 1916. Então, desde a nossa legislação de 1916, que o casamento obrigatoriamente tem que ser rompido botando o dedo na cara do outro, dizendo, é você que não presta, você é ruim, porque se eu não demonstrar que o outro é ruim e que eu sou bom, eu não vou conseguir dissolver o meu casamento. Ainda no Código Civil, o que as crianças têm a ver com isso? Olha a solução que o Código dava, no artigo 326. Se o desquite for judicial, os filhos ficarão com o cônjuge inocente. Inocente numa dissolução? Tem um que é culpado e um que é inocente? Como assim? Então, quer dizer, o anel que tu me destes era vidro e se quebrou o amor? Ou como diria, você foi a culpada desse amor se acabar. Não é isso? Essa música vendeu milhões aí. Por quê? Porque está na nossa cultura. O culpado é o outro. Eu não fiz nada. Como é que é uma ruptura? Vocês acreditam que numa ruptura um é o culpado? O Código Civil de 1916 dizia claramente isso. Se o desquite for judicial, os filhos vão ficar com o cônjuge inocente. E quem que é o cônjuge inocente? É aquele que não cometeu adultério, é o que não tentou matar o outro, é o que não se viciou, injuriou, enfim. Para você ficar com o filho, você vai ter que demonstrar que o outro é culpado. E aí o novo Código Civil, agora, recente, 2002, será que mudou a realidade? Não. O Código Civil entra em vigor, e aqui eu estou reportando a redação originária, o Código Civil entra em vigor mantendo exatamente a mesma lógica do Código anterior. Quando ele vai dizer que um dos cônjuges pode pedir a separação, mas para fazer isso ele tem que fazer o quê? Imputar ao outro ato que importe em grave violação dos deveres do casamento e que torne insuportável a vida em comum. Culturalmente, o que é isso? É aquilo que estava no artigo 326 do Código passado. Então, nós chegamos em 2002, mantendo a lógica. Para dissolver, para o desenlace, eu tenho que acusar o outro. Isso vem. E aí nós estamos formando o Eichmann. Está tudo certo, é assim que funciona, é a lei que determina. E olha aí, o Código Civil ainda vem e amplia. Lembra que o Código 326 do Código 16 eram poucos itens? Esse aqui ainda vai mais, olha só. Adultério, tentativa de morte, repete. O Código Novo, 2002, entrou em vigor em 2003, repete. Condenação, se o camarada foi condenado em algum crime, você tem que abandonar, porque você tem direito, a lei vai te autorizar a isso. Tá? E mais, além disso aí, você terceiriza para o Estado, para o juiz, e a lei não fecha a questão, diz, olha, considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade. Na visão de quem? Do juiz que está com esse poder. E aí, a gente vai pensar o seguinte, não, mas mudou com o Código Civil, não é assim. Decretada a separação ou divórcio, sem que haja entre as partes acordo com relação à guarda, será ele atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la. E quem é que revela, nesse contexto, melhores condições para exercê-la? Está evidente que é o tal do inocente, né? É o inocente. Que bom, né? Inocente. Enfim, não sabe de nada, inocente. Enfim, essa é a realidade que a lei, que o novo Código Civil nos coloca. Então, vocês percebem
Onde é que a gente vai chegando com essa legislação e nova? Eu não estou falando de século passado mais, não, eu estou falando de agora, de ontem. Tá? E aí, alvíceras, entra em vigor a lei da Lei da Guarda Compartilhada, a primeira, lá em 2008, e que vai dizer o seguinte: nossa, agora vamos ter a guarda compartilhada, vamos ter uma nova, um novo tratamento, um redimensionamento da questão da guarda pós-casamento. Tá? E aí, aqui nós já tínhamos o divórcio. É bom a gente lembrar que o divórcio, que o casamento pode ser dissolvido desde 1977, com a lei do divórcio, mas o divórcio exigia a tal da separação judicial, que é essa que a gente está tratando aqui. Então, você não conseguia dissolver o seu casamento sem imputar o outro, a não ser que fosse consenso e tal, mas assim mesmo o juiz era obrigado, o juiz de família ainda tinha que funcionar como conselheiro, terapeuta, porque tinha que chamar os dois, até mesmo, às vezes, sem a presença do advogado. E, olha, coisas que hoje são inconcebíveis, para tentar reconciliar o casal e tal, né? Enfim, como se o judiciário tivesse tempo e vocação para esse tipo de coisa. Não faz o menor sentido. E aí a gente fala, bom, entrou em vigor a lei da guarda compartilhada, agora vai, as crianças agora vão ficar protegidas. E a lei vai dizer que ainda mantém a possibilidade da guarda unilateral, e lá no parágrafo 2º vai dizer o seguinte: a guarda unilateral será atribuída para o genitor que revelar as melhores condições para exercê-la. O que são as melhores condições para exercê-la? Aquele que é culpado tem condição de exercer a guarda? Aquele que, adúltero, o que tem a letra escarlate no peito, vai ter condição? Não, porque a nossa moral ainda está condicionada lá. Ó. Não tem muita diferença do Código Novo para o Código de 1916. Aí o professor Rolfo Madaleno vem aqui e diz: eu odeio o Código Civil, e a gente estranha. Por quê? Porque a gente, na área de família, a gente começou meio atravessado. E por quê? Eu me lembro, o projeto de lei do novo Código Civil é de 1975. Então, nós começamos a escrever um Código Civil em 1975, 1975 ele foi apresentado ao Congresso pela comissão, ele já vinha sendo elaborado de antes. Então, nós estamos numa realidade moral pré-divórcio, todo aquele contexto da década de 60, 70... E aí começa a tramitar e o código vem entrar em vigor somente agora, depois de 30 anos de uma tramitação que não sei se chegou a espelhar alguma coisa, mas nos conduziu a isso aí. E aí vem falar da guarda unilateral, na primeira versão da lei de guarda compartilhada, que ainda previa uma guarda unilateral a critério do juiz, que poderia entregar aquele que demonstrasse as melhores condições, que dentro desse contexto dificilmente seria o cônjuge considerado culpado na separação. Isso que eu estou falando foi, de certa forma, comprovado, porque o número de guardas compartilhadas nesse período foi baixíssimo. Os juízes que militam em várias famílias podem atestar isso. A quantidade de guardas compartilhadas deferidas no período ainda ficou abaixo do número de guardas unilaterais que foram deferidas. Só que a gente começou a melhorar a situação efetivamente ontem. Ontem, quando a gente foi dormir, ou seja, em 2010, que aí sim veio a emenda constitucional 66 e acabou com a separação judicial. Então, só a partir de 2010 é que nós paramos de ter a necessidade de botar o dedo na cara do outro, de imputar ao outro acusações graves. Um mês depois, entra em vigor a lei de alienação parental. Então, aí nós temos a seguinte situação. Nós temos culturalmente impregnados ainda com a culpa, com o movimento de antes da separação judicial, mas entra em vigor, logo depois, a lei de alienação parental. A lei de alienação parental sozinha, nesse primeiro período, não consegue dar conta. Porque Einstein já teria dito lá atrás, né? Mais fácil dissolver um átomo do que um preconceito. E é muito difícil você lidar. Essas construções... então você é contra a lei de alienação? Não, que bom que ela entrou em vigor. Que pena que só em 2017 nós estamos aqui discutindo isso de uma forma mais... fomos buscar
as demandas dos consultórios de psicanálise para vir integrar isso com o direito e saber o que a gente vai fazer com isso. Viemos ouvir, como eu vi a psicóloga agora há pouco falando, o que está passando. Ontem à noite eu tive a oportunidade, depois da palestra do Dr. Nazar, de conversar com uma psicóloga de uma das equipes, e ela falava, o tempo, qual é o tempo que a gente tem? E eu dizia para ela, Ive, se o juiz te der 15 dias, você não vai conseguir resolver a questão. Mas se ele te der 2 anos, você também não vai conseguir resolver a questão. Porque você não trata de ninguém num processo. E a função das equipes multidisciplinares não é terapêutica. Ela vai municiar de informações o juiz para que ele, que sequer teve a obrigação de frequentar uma faculdade de psicologia, tomar decisões que, a rigor, deveriam ter sido tomadas pelos próprios pais, porque são deles essa responsabilidade. Mas, de certa forma, com o fim da separação judicial, e acabou a culpa, com a nova lei de alienação, e mais importante do que isso, a nova lei de guarda compartilhada, que só vem ao nosso ordenamento jurídico a partir de 2014. Vejam, se eu disse que a separação judicial acabou ontem, eu estou falando que a lei de guarda compartilhada que melhorou realmente a situação foi hoje de manhã. É muito pouco tempo. Então, a lei da guarda compartilhada, de alguma forma, ela vai classificar o que é o ato de alienação parental. A doutora Flávia, hoje de manhã, fez uma distinção bacana entre o que é o ato de alienação parental e o que é a alienação parental, a síndrome propriamente dita, depois de instalado. E aí, isso a gente precisa ter com muita clareza, não vou me perder nesse detalhe. Agora, o que me chama a atenção é isso aqui. Tem no próprio artigo 4º da lei, tem um trecho que eu acho que é extremamente interessante. O juiz pode, de ofício, tá? E aqui ele não fala em prova, tá? Fala em indício, determinar com urgência, ouvindo o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Vejam bem, senhores, preservação da integridade da criança e do adolescente. Eu não estou falando aqui em punição do alienador. O foco, até porque nós somos signatários da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e ela, por se tratar de direito fundamental, ela impera em nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional, então está acima de qualquer lei, inclusive de guarda compartilhada, de alienação parental, onde nós devemos buscar sempre o melhor interesse do menor, ou, como diz, o interesse primordial da criança. Enfim, a criança é o foco da proteção, o menor é o foco da proteção. O foco da proteção não é punir o alienador, é proteger a criança. É por isso que o artigo 4º vai dizer isso aí, que o juiz pode, havendo indício, de ofício, determinar as medidas que ele achar interessantes. Porque punir o alienador, sem que a gente tenha uma atitude reflexiva, pode, em muitos casos, simplesmente inverter o problema. Ah, você está sustentando, então, que o alienador não deve ser punido. Deve sim, porque o ato é grave. Agora, tem que ser compatível com o que a gente está falando. Se a gente coloca a criança no centro das atenções, até a punição do alienador tem que ser adotada com todo cuidado e todo critério possível. Então, aí quando você vê lá, tem no próprio artigo 6º, vai prever algumas situações em que a gente vê ainda esse ranço da culpa, da necessidade de apontar o culpado, e, de alguma forma, até a preservação dessa história. E o que prego e martelo tem a ver com isso? Em uma frase que é, para uns, atribuída ao Maslow, a outras atribuída a Mark Twain, diz que, para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Nós, operadores do direito, precisamos ter muito cuidado com isso. Porque se a gente vai para um processo para enfrentar a alienação parental, nós só vamos encontrar alienação. E vamos, porque ela existe e persiste. Os atos de alienação parental acontecem mesmo quando está tudo bem. Então, qualquer um que quiser elaborar um laudo, uma petição, uma sentença, um parecer ou o que quer que seja, apontando a alienação parental, se quiser, vai conseguir. Aí eu pergunto, isso é bom? O que eu proponho, então? O que eu proponho é a atitude reflexiva, é o pensamento reflexivo. É aquilo que Eichmann não teve.
Não é simplesmente acreditar que porque a gente está num contexto jurídico que aquilo é bom. A gente tem que questionar o tempo inteiro. A responsabilidade não é do Poder Judiciário, não é das equipes multidisciplinares, não é dos advogados. É de qualquer ser humano que viva nesse país, porque nós somos signatários da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que determina que o interesse máximo a ser protegido, qual é? É o de uma bela sentença? É de um brilhante parecer do Ministério Público? É de um laudo maravilhoso das equipes multidisciplinares? É de um... Não. A proteção da criança tem que estar. A gente sabe que é difícil falar isso em 20 minutos, mas, enfim, eu teria aqui, eu separei até alguns casos onde as atitudes foram tomadas estritamente dentro da lei e que resultaram em verdadeiras catástrofes, que, felizmente, foram revertidas, porque trouxe alguns processos findos, onde a gente pudesse debater um pouco, mas o tempo não me permite, eu vou parar por aqui, porque a doutora Lívia já me sinalizou, e eu queria agradecer muito a atenção de vocês, e depois, se tivermos tempo para debate, me colocar à disposição. Muito obrigado, gente. Como sempre, faz uma excelente explanação, principalmente sobre o tema alienação parental.